Que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste instante, querido irmão. Que a luz dos bons espíritos envolva teu coração agora e que esta mensagem chegue até ti como um abraço amoroso vindo do invisível. Hoje vamos falar de algo que acontece com você. Talvez agora mesmo, neste exato momento. Você sente coceira no corpo, mas não há picada, não há alergia, não há ferida visível. Surge do nada, some do nada. No meio do dia, na calada da noite, no silêncio de uma oração. E a primeira coisa que você faz é coçar, tentar ignorar ou buscar uma explicação que o médico também não encontrou. Isso já aconteceu com você? Se sim, você não está sozinho. Milhares de pessoas carregam essa mesma experiência no peito sem saber o que ela significa, sem um nome para dar ao que sentem. Mas hoje esse nome existe, e quando você descobrir o que é, vai olhar para o próprio corpo com olhos completamente diferentes. Se já aconteceu, escreva aqui nos comentários apenas 2 palavras: eu sinto. Porque o que vou revelar hoje vai mudar completamente a forma como você enxerga o próprio corpo, o mundo ao seu redor e os sinais que chegam até você todos os dias. Existe uma verdade espiritual por trás desse fenômeno que a maioria das pessoas descarta como bobagem. Uma realidade que conecta tua pele ao plano espiritual de uma forma mais próxima, mais direta, mais real do que você jamais imaginou. Fique comigo até o fim, porque vamos entrar em territórios que poucos têm coragem de explorar, mas que guardam algumas das maiores revelações sobre a natureza humana. E talvez ao final você compreenda que essa coceira sem motivo não era falta de saúde, era mensagem. Muitos já chegaram ao médico dermatologista com queixa de coceira persistente. Fizeram exames, esperaram o resultado, voltaram para a consulta. E ouviram: não encontrei nada. Saíram confusos, sem diagnóstico, com a sensação de que estavam inventando, mas não estavam. Chico Xavier ensinou, ao longo de décadas de psicografias e orientações espirituais, que o corpo humano não é apenas matéria. Ele é o instrumento visível de uma realidade muito mais ampla. O perispírito, o corpo espiritual que nos envolve, que vibra, que sente, que reage antes mesmo que a mente consciente perceba qualquer coisa. Você já parou para pensar que o teu corpo pode estar falando um idioma que ninguém te ensinou a ler? Que cada sensação inexplicável pode ser um vocabulário que existe há milênios, mas que o mundo moderno decidiu chamar de fantasia. Esse vocabulário tem nome no Espiritismo e tem uma lógica mais precisa do que qualquer diagnóstico clínico. Há algo que a ciência começou a investigar recentemente, mas que o Espiritismo já descrevia há quase 2 séculos. E quando você entender isso, nunca mais vai olhar para uma coceira inexplicável do mesmo jeito. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite especial. Escreve nos comentários o nome da tua cidade. Quero saber de onde estão vindo as almas que estão recebendo essa mensagem hoje. Você está assistindo de qual cidade, querido irmão, querida irmã? Porque o que é impressionante nesse canal é que pessoas de todo o Brasil, de Portugal, da Argentina, dos 4 cantos do mundo, chegam aqui buscando as mesmas respostas. Somos uma família espiritual que não se conhece pelo rosto, mas se reconhece pelo coração. Escreve o nome da sua cidade. Essa simples palavra pode ser o conforto que alguém do outro lado do mundo estava esperando. O corpo humano possui na pele o maior órgão do sistema físico. Ela cobre cada centímetro da superfície do ser, renova-se completamente a cada 27 dias, é repleta de terminações nervosas e está em contato direto e permanente com tudo ao redor. Mas a anatomia não ensina o mais importante. A pele é a fronteira entre 2 mundos. É o único ponto onde o visível toca o invisível, onde o plano físico encontra o campo energético, onde o que você é se encontra com o que te cerca, seja vento, seja luz, seja vibração espiritual. No Espiritismo, essa membrana externa não é apenas tecido, é a superfície do perispírito, é o véu mais fino que existe entre você e o plano espiritual. Sente isso por um momento, feche os olhos. Passe a mão suavemente pelo próprio braço. Sinta o calor da pele,
a leveza do toque. Agora imagine que por trás dessa camada de tecido existe um corpo de luz que reage a presenças que o olho físico não vê. Isso não é fantasia. Isso é o que Chico Xavier ensinava quando descrevia o perispírito como um corpo luminoso que interpenetra o físico, vibra em sintonia com o ambiente espiritual e reage constantemente às influências do plano invisível. Quando você sente coceira sem causa, não é o tecido que está com problema. É o perispírito respondendo a uma vibração que o olho não vê. Pensa bem, se a pele é esse véu tão fino entre você e o invisível, o que acontece quando ela reage sem motivo aparente? Que presença se aproximou sem pedir licença? Que vibração tocou teu campo antes que a mente pudesse registrar? Você não está com alergia, está recebendo um sinal e agora prepare-se, porque o que vou dizer a seguir pode surpreender até quem já conhece o espiritismo há anos. A neurociência descobriu que a coceira possui um sistema nervoso próprio, completamente separado da dor. Existem neurônios exclusivos para processar coceira, com um circuito independente que percorre a medula espinhal de forma diferente dos outros sentidos. Mas o detalhe mais surpreendente é o destino final desses sinais no cérebro. Eles chegam não nas regiões ligadas à sensação física, mas nas regiões ligadas à emoção e à memória. Isso significa que uma coceira pode ser ativada por um estado emocional, por uma memória, por um estímulo que não tem origem física nenhuma. A neurociência finalmente está alcançando o que Kardec já descrevia. O corpo é um instrumento, não uma máquina. E a pele, em especial, é o painel de controle mais sensível desse instrumento. E sabe o que mais essa descoberta confirma, querido irmão? Que emoções que você pensa ter superado ainda vivem codificadas no sistema nervoso. Que um estado emocional enterrado há anos pode se manifestar como coceira hoje, agora sem aviso. O corpo não esquece o que a mente finge não lembrar. Ele registra tudo em camadas, e quando essas camadas chegam ao limite, a pele é a primeira a gritar. Certa vez, uma mulher chamada Dona Lourdes escreveu para o Centro Espírita de Uberaba, descrevendo que sempre que passava por um cruzamento específico na cidade onde morava, sentia coceira intensa nos braços e na nuca, que durava apenas enquanto estava naquele ponto. Médicos consultados não encontraram causa. Alergistas descartaram reação ambiental. A orientação espiritual foi simples. Aquele local havia sido cenário de sofrimento intenso no passado. O perispírito dela, naturalmente sensível, reagia às vibrações que ainda impregnavam aquele espaço. A solução não foi evitar o cruzamento, foi orar ao passar, e a coceira cessou completamente. Você não está imaginando. O que sente tem origem real. Só não é a origem que você pensava. E agora vem a parte que poucos sabem. Existe um mapa no teu corpo. Cada região que coça tem uma mensagem específica. Cada ponto da superfície física corresponde a um centro energético do perispírito. E esse mapa foi descoberto, de formas diferentes e independentes, por civilizações que nunca se encontraram. A medicina chinesa, com seus meridianos de energia, desenvolvida há mais de 3.000 anos, mapeou exatamente os caminhos pelos quais a energia vital percorre o corpo físico. A tradição Ayurveda, originada na Índia há 5.000 anos, identificou centros energéticos que hoje chamamos de chakras, pontos de convergência entre o corpo físico e o espiritual. As tradições africanas, especialmente as de matriz Yorubá, interpretavam coceira como comunicação ancestral direta, uma linguagem dos antepassados falando com os descendentes através da pele. Nenhuma dessas culturas tratava a coceira como problema físico isolado. Todas a viam como linguagem. O Ocidente foi o único que decidiu ignorar o recado. E o mais revelador é que essas tradições desenvolveram esse conhecimento separadas por oceanos, por séculos, por idiomas completamente diferentes. Como é possível que culturas sem nenhum contato entre si cheguem à mesma conclusão, se não porque estavam todas observando a mesma realidade? Será que todos erraram ao mesmo tempo? Ou será que foi o único sistema que as ignorou que errou?
Mas o que esse mapa diz especificamente? Vamos entrar no detalhe que as pessoas vão pausar o vídeo para checar. A cabeça e o couro cabeludo, quando coçam sem motivo, indicam no espiritismo pressão vibratória mental ou espiritual intensa. Pode ser excesso de pensamentos densos acumulados ou a tentativa de uma influência espiritual de captar sua atenção por via mental. Quando o couro cabeludo formiga no meio de uma oração, não é distração. É sinal de que algo do plano espiritual está tentando alcançar tua consciência. Presta atenção. Que pensamento passou pela tua cabeça imediatamente antes da coceira aparecer? Às vezes, a resposta está ali naquele fragmento de segundo que você ignorou. Os ouvidos e a região ao redor, quando coçam, são descritos pelos espíritos mentores como sinal de que algo importante está sendo dito no plano invisível e você ainda não parou para escutar. Há uma mensagem disponível, mas você está com a atenção voltada para outro lugar. Chico Xavier dizia que os espíritos não gritam, eles sussurram, e o sussurro exige que você silencie primeiro. As palmas das mãos falam de fluxo energético. Mãos que coçam indicam movimentação ativa do campo perispiritual, um momento de dar ou de receber, de cura fluindo ou sendo bloqueada por tensão emocional não resolvida. Você está segurando algo que deveria soltar ou recusando algo que deveria receber? As mãos sabem a resposta antes da mente. Os pés, quando coçam persistentemente, falam de caminho. No Espiritismo, os pés representam a direção da encarnação. Coceira nos pés pode ser o sinal de que é tempo de mudar de rumo, de que você está parado onde não deveria estar, ou de que uma nova etapa está se abrindo à sua frente. Você sente que está parado numa encruzilhada há tempo demais, que está adiando uma decisão que já sabe qual é. As costas, alma querida, especialmente a região entre as omoplatas, guardam o que não foi dito, o que foi engolido, o que ficou para trás. Coceira persistente nas costas é sinal de peso espiritual acumulado. Ressentimentos não liberados, culpas não perdoadas, memórias de outras vidas que ainda pesam no perispírito desta. O passado que você não resolveu não ficou no passado. Ele está aqui nas costas que coçam de madrugada sem razão aparente. Chico Xavier descrevia o corpo como um arquivo vivo. Cada região guarda uma memória espiritual. E quando essa memória precisa ser vista, o único recurso do corpo é a sensação. A coceira é o corpo gritando o que a boca nunca teve coragem de dizer. Você está pronto para entender algo que pode mudar completamente sua visão sobre si mesmo? Preciso te falar sobre a coceira mais impressionante que a ciência já registrou. Não é a que surge sem causa dermatológica, é a que surge onde não existe mais tecido algum. Pessoas que perderam braços, pernas, mãos em acidentes ou cirurgias continuam sentindo coceira intensa nessas partes do corpo que já não existem mais fisicamente. Não há nervo, não há pele, não há absolutamente nada. E ainda assim, a coceira é real, insuportável, presente. A neurociência chama de síndrome do membro fantasma e explica como uma desorganização dos mapas neurais no córtex somatosensorial. Mas o espiritismo tem uma resposta mais completa. O perispírito permanece íntegro. Quando o corpo físico perde um membro, o corpo espiritual não perde nada. Ele continua completo, luminoso, inteiro. E a coceira fantasma é exatamente isso. O corpo de luz tentando se comunicar através do que restou do corpo físico. O perispírito dizendo: eu ainda estou aqui, eu nunca fui amputado, eu sou eterno. Isso não é curiosidade médica, é prova de que você é mais do que um corpo. Sentiram coceira onde não existe mais nada. O corpo físico sumiu, o espiritual não. E se isso é verdade para quem perdeu um membro, o que dizer sobre você que tem o corpo inteiro? Quantas mensagens o teu perispírito está tentando te enviar através de cada ponto que formiga, que coça, que treme sem razão? O canal está aberto. A questão é se você está ouvindo. Respira fundo e deixa essa verdade pousar. Agora a revelação mais importante deste vídeo. Nem toda coceira é mensagem suave.
Chico Xavier foi direto em várias psicografias sobre esse tema. Espíritos obsessores não atuam primeiro na mente, eles atuam no campo perispiritual. E o corpo, sempre fiel, registra essa interferência antes que a consciência perceba qualquer coisa. Coceira persistente sem causa dermatológica, especialmente quando ocorre à noite. Em momentos de oração, no silêncio da madrugada ou em períodos de grande vulnerabilidade emocional, pode ser sinal de interferência espiritual em andamento. Não escrevo isso para criar medo, querido irmão. O medo nunca foi o caminho. E Chico sempre dizia: espírito que cuida não perturba. Espírito que ama não assusta. Mas o discernimento é necessário. O sintoma físico, quando há obsessão espiritual, é o último aviso, não o primeiro. Antes dele já houve pensamentos invasivos que você descartou, sonhos perturbadores que você atribuiu ao cansaço, estados de irritabilidade que você colocou na conta do estresse. Quando o médico não encontra nada, talvez não seja o médico certo para esse caso. Certa vez, um jovem de Belo Horizonte relatou em um grupo espírita que tinha coceira constante no pescoço e na nuca há 6 meses. Já consultara 3 dermatologistas. Todos atestaram pele saudável. No grupo espírita, perceberam que a coceira piorava sempre que o jovem chegava perto de uma pessoa específica, um colega de trabalho que vivia em estado de raiva e ressentimento. A orientação foi dupla: banhos de descarrego com ervas orientadas e a criação de um escudo de oração diário antes de encontrar essa pessoa. Em 3 semanas, a coceira desapareceu. Você conhece alguém em cuja presença você sempre sai sentindo o corpo pesado, agitado, com aquela coceira inexplicável que não estava lá antes? Se sim, isso não é coincidência. É o teu perispírito te dizendo: protege o teu campo, ora antes de chegar. Blinda-te com amor. Confie no que você sente. A solução espiritual existe. Mas atenção, porque há algo ainda mais profundo que preciso compartilhar com você. A pele não guarda apenas influências externas. Ela guarda o que você mesmo criou dentro. Médicos dermatologistas confirmam: eczema, psoríase e coceiras crônicas explodem em períodos de estresse emocional severo. O cortisol, hormônio do estresse, inflama a pele de forma mensurável, documentada, repetível em laboratório. A ciência vê o mecanismo físico. O espiritismo vê a raiz. Emoções reprimidas não somem. Elas deixam marcas no perispírito que se manifestam progressivamente no corpo físico. A raiva que não foi dita, a mágoa que virou silêncio, a dor que você decidiu guardar porque não é para fraco. Quantas vezes você engoliu uma palavra que precisava ser falada? Quantas vezes você sorriu quando queria chorar? Quantas vezes você disse "estou bem" quando estava desmoronando por dentro? O perispírito ouviu tudo e guarda. E em algum momento, de alguma forma, ele vai trazer à superfície o que foi enterrado. Existe uma razão pela qual doenças de pele são chamadas na medicina popular de doenças de nervos. O povo sabe, mesmo sem ter estudado Kardec, que o que acontece por dentro aparece por fora. Que a pele não é só o invólucro, é o espelho. E espelhos não mentem. A pele não está doente. Está denunciando. Está gritando o que a boca nunca teve coragem de dizer. E tem mais. Existe um fenômeno que confirma algo que o Espiritismo já sabia sobre a natureza coletiva da energia humana. Quando você vê alguém se coçar, você sente vontade de se coçar também. Isso foi estudado pela neurociência e tem um nome: neurônios espelho. Uma resposta automática do sistema nervoso à experiência alheia. Mas no Espiritismo, há uma camada a mais. Ambientes de baixa vibração, reuniões com pessoas em sofrimento profundo, locais com densa presença espiritual. Tudo isso gera coceira real nas pessoas presentes. Não é imaginação, é absorção energética perispiritual. Você pega coceira de ambiente. Isso não é loucura, é física espiritual. Certa noite, durante uma reunião espírita no interior de São Paulo, várias pessoas começaram a sentir coceira simultânea nas mãos e nos braços, sem causa aparente. Nenhuma delas havia comentado com as demais.
O médium presente reconheceu o sinal. Havia um espírito em sofrimento tentando se aproximar do grupo, utilizando a sensibilidade coletiva dos presentes para manifestar sua presença. Foi feita uma oração direcionada. A coceira coletiva cessou em minutos. Pensa nos ambientes que você frequenta. Pensa nas pessoas ao teu redor com quem você sai sempre mais pesado, mais agitado, com um corpo diferente de como entrou. O perispírito sensível não é fraqueza, é radar. E radar que funciona bem precisa ser interpretado, não ignorado. Você absorve o que está ao redor e pode se proteger com o que está dentro de você. Mas o mais impressionante ainda está por vir. Existe uma prática de meditação chamada Vipassana, uma das mais antigas tradições orientais de contemplação interior, com mais de 500 anos de existência. Nela existe uma regra que desafia quase todo praticante nos primeiros dias. Quando você sentir coceira durante a meditação, não coce, simplesmente observe. Sinta, permaneça presente. A coceira vai crescer, vai se intensificar. Vai exigir de você uma atenção total, completa, urgente. E então, para quem consegue resistir à reação automática, algo acontece. Ela dissolve sozinha. O ensinamento é que o sofrimento não está na sensação, está na reação. Está na necessidade compulsiva de eliminar o desconforto antes de compreendê-lo. Chico Xavier nunca conheceu formalmente a Vipassana, mas ensinou o mesmo princípio com outras palavras, em centenas de cartas e psicografias ao longo de sua vida. Não é o que acontece com você que define tua evolução, é o que você faz com o que sente. O Oriente e o Espiritismo chegaram à mesma conclusão por caminhos completamente diferentes. O incômodo que você quer eliminar pode ser o processo de transformação que você mesmo pediu. E há algo ainda mais precioso nesse ensinamento da Vipassana. Ele revela que a coceira, quando não reage, não é uma falha do corpo. É um exercício da consciência. É o espírito sendo treinado para estar presente sem fugir, para sentir sem se perder. Quantas situações na tua vida você abandonou antes de entender o que estavam te ensinando? Quantas vezes você saiu correndo justamente no momento em que a lição estava prestes a se revelar? A coceira que incomoda pode ser o sinal mais importante que você recebeu. E coçar sem refletir é como jogar fora uma carta sem ler. E finalmente, querida alma, se você chegou até aqui, saiba que não foi por acidente. Teu espírito buscou essa informação porque estava pronto para recebê-la. Porque algo em ti reconheceu algo nessa mensagem. Uma memória que estava esperando ser lida. Pensa comigo. Existe uma sensação persistente de que algo na tua vida precisa mudar. No trabalho, no relacionamento, no caminho que você está seguindo. Uma inquietação que vive embaixo da pele, figurada e literalmente. Luiz Hay descrevia a coceira profunda como conflito interno não resolvido. Chico Xavier chamaria de desalinhamento entre a missão encarnada e o caminho que a pessoa está seguindo. O corpo coça quando a alma está pedindo para você se mover. Quando está pedindo para você parar de ignorar. Quando está implorando para que você ouça o que há muito tempo você decidiu não escutar. Não é o tecido que está com problema. É o espírito tentando chegar até você. E hoje, neste momento, você ouviu. A sensação que você viveu e não soube nomear durante meses, talvez anos, tem um nome agora. Tem uma linguagem, tem um mapa. E você tem a chave para lê-lo. Toda coceira sem causa é uma pergunta que teu espírito faz ao teu coração. A resposta não está no remédio. Não está no creme que alivia por algumas horas. Está na quietude. Está na oração sincera. Está na coragem de sentar em silêncio e perguntar: o que você está tentando me dizer? Porque o teu corpo nunca mentiu. Ele apenas falou num idioma que ninguém te ensinou a ler, até hoje. Se essa mensagem tocou algo dentro de ti, escreve nos comentários: eu ouço o meu espírito. Essa frase é mais do que palavras. É um compromisso com a tua própria alma. Uma declaração de que você escolhe estar desperto para o que teu ser mais profundo comunica. E ao escrevê-la, você também estende essa luz para quem ainda carrega a pergunta em silêncio.
Para quem voltou do médico pela terceira vez, sem diagnóstico, sem explicação, com a sensação de que estava ficando louco. Talvez essa mensagem seja a resposta que essa pessoa estava esperando. Compartilha esse vídeo com ela. Um toque simples na tela, um clique, e uma luz atravessa a vida de alguém que talvez esteja pedindo socorro num idioma que até agora ninguém entendia. Se ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e ativa o sino. Porque toda semana trazemos revelações espirituais com a profundidade que a alma merece, sem sensacionalismo, sem medo, com o amor e o rigor que Chico Xavier nos ensinou a ter. Que a paz do Cristo te guarde, alma bendita. Que teu perispírito esteja sempre envolto em luz protetora. Que cada sinal que teu corpo enviar encontre em ti um coração disposto a ouvir. Porque você não chegou até aqui por acaso. Você estava sendo chamado. E hoje, finalmente, você atendeu.